Você precisa preparar uma apresentação e não sabe nem por onde começar? Ou até sabe, mas se embola todo na hora de falar? Já passou pela situação de falar, expor suas ideias e ser mal interpretado? Ou, de repente, acreditar que fez uma boa apresentação, mas o feedback do ouvinte não foi tão bom assim? Se você se identifica com algumas dessas situações, o vídeo de hoje vai te ajudar a descobrir o que pode estar impedindo você de se comunicar melhor. E aí, tudo bem com você? Eu sou Dani Amorim, treinadora da Ó Quem Fala, e hoje eu quero ajudar você a entender alguns elementos, alguns obstáculos que podem estar impedindo você de falar melhor em público. Afinal, nós sabemos que essa habilidade é um dos maiores desafios, principalmente nos dias atuais. Você tem percebido o quanto a tecnologia nos dá a capacidade de nos comunicarmos mais? Mas isso não quer dizer que, por causa da tecnologia, a gente esteja fazendo isso muito bem, não é verdade? São tantos elementos, tantos cuidados, prestar atenção no que vai falar para não sofrer aí um possível cancelamento ou até mesmo cometer algum tipo de crime, como uma calúnia ou uma injúria, simplesmente porque acabou dizendo algo que não deveria ter dito. Isso é falta de preparo, isso é falta de conhecimento e é claro que a gente pode, não só nos momentos em que estamos lidando com a tecnologia, mas no nosso dia a dia, caprichar mais na nossa comunicação. Esse é o objetivo aqui desse canal. E já aproveito e peço para você que está com a gente, se gosta do canal, se identifica com o conteúdo, aproveita para se inscrever e compartilhar com os amigos. Falar em público é um desafio para muitas pessoas. Algumas não conseguem, ao menos, levantar a mão em sala de aula para fazer uma pergunta e vão para casa com a dúvida. Outros profissionais no mercado de trabalho às vezes estão lá nas suas reuniões e não conseguem expor uma ideia, uma sugestão. E muitas vezes essa sugestão pode ser a solução do problema, mas mesmo assim eles preferem ficar calados. Não é pelo fato só de falar em público, mas porque existe aí um julgamento, uma autocrítica muito grande. Você pode pensar, ai, vai que eu fale uma besteira, ou o que será que estão pensando de mim? E isso acaba sendo um grande bloqueio. Existe uma pesquisa que foi feita pelo jornal britânico Sunday Times que apontou que mais de 40% dos entrevistados tinham medo de falar em público. E acredite, esse número foi maior do que aqueles que tinham medo de morrer ou de problemas financeiros. É possível? Veja bem, é possível. As pessoas preferem morrer que falar em público. Pelo menos foi o que apontou esta pesquisa de 2015. É claro que estamos falando aqui da glossofobia, o pânico, o medo de falar em público no nível do temor, da falta de ar, do bloqueio, do corpo paralisado. Nesse caso, é preciso sim um acompanhamento de um profissional de saúde mental para ajudar você, se for o seu caso, eu espero que não, espero que o seu medo, o seu nervosismo seja apenas algo passageiro, algo que esteja ligado aí à falta de treino, porque nesse caso da glossofobia é necessário sim um acompanhamento para ajudar a atravessar essa situação. Veja bem, quando a gente tem a glossofobia, esse temor, você constrói, na verdade, um muro. Você não consegue sair daquela situação. E aí você só consegue visualizar as oportunidades que são perdidas. É verdade, porque quando a gente tem medo de se expor, medo de dar uma sugestão, medo de colocar uma ideia na mesa da reunião, a gente acaba perdendo muita oportunidade. Já ouviu falar da frase, quem não é visto não é lembrado? Então, se você está sempre calado ou calada, se naquela videoconferência você está sempre com a câmera fechada e não fala nada, você não será lembrado, não será lembrada para grandes e boas oportunidades. Se comunicar bem não é sair por aí só falando e acreditando que as pessoas estão te ouvindo. Não é bem isso. Quando a gente fala em uma comunicação eficiente, a gente trabalha com uma mensagem livre de ruídos. Você garante que, por exemplo, o seu ouvinte está compreendendo não só a clareza das suas ideias, mas a intenção da sua fala.
Porque olha, quando nós falamos, nós somos julgados não só pelo que falamos, mas como falamos. Esse como tem a ver com volume, velocidade, dicção e a intenção. Então a sua intenção foi clara na mensagem? Por exemplo, ao fazer a sua apresentação, você se conectou com o ouvinte? A sua mensagem, ela está alinhada aos valores desse público? Você preparou as respostas de maneira bem argumentada para as objeções? Tudo isso vai fazer com que a sua fala seja muito mais clara, objetiva e que seja compreendida por este grupo que está te ouvindo. Hoje nós vamos levantar aqui alguns tópicos para te ajudar, a partir de agora, a falar de maneira mais convincente e, claro, mais eficaz. O principal fator que pode estar impedindo você de falar de maneira eficiente é a falta de preparo. Dale Carnegie, o pai da oratória moderna, escritor com muitos livros de oratória aí no mercado, que você pode inclusive comprar e ler para se aprofundar mais nesse assunto, ele tem dito assim nas suas obras: um dos fatores que podem impedir a pessoa de falar bem em público, e aí é a hora que você manifesta algum tipo de nervosismo e ansiedade, é a falta de preparo. Então, quando nós falamos em nos preparar para falar em público, o primeiro item é você avaliar para quem você vai falar. Porque se você conhece o público, conhece a faixa etária, sabe se tem mais homens, mais mulheres, se está equilibrado, se há diversidade, se há algum grupo a que eles pertençam, você consegue direcionar melhor o seu tema, consegue saber inclusive se eles estão interessados nesse tema. Tudo isso vai ajudar você a ter uma fala mais direcionada, mais objetiva e até o seu vocabulário será adequado, porque você vai conhecer melhor o seu ouvinte. Eu garanto a você, o diferencial de uma boa apresentação é o preparo. Então você já sabe, com preparo você escolhe melhor o seu tema, avalia muito bem o seu público, estuda esse público e, claro, vai dominar o assunto. Você tem que saber bem sobre o assunto que você vai expor. Com essa dica, você já vai começar uma boa apresentação. Agora, se nós estamos falando, então, do domínio do conteúdo, vamos ao discurso. Se prenda à ideia de que o seu discurso, a sua apresentação, tem que ter começo, meio e fim. E já que estamos agora falando do discurso em si, do roteiro, você precisa preparar aí uma grande abertura. Afinal, são nos primeiros segundos da sua apresentação que você vai conquistar a atenção do ouvinte. Então você deve abrir essa apresentação de uma maneira impactante. Não é o de sempre que a gente vê por aí: oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, tô aqui para falar de tal assunto. Isso é o básico. Você pode dar um passo a mais. Escolha uma maneira mais cativante, mais impactante. Escolha, de repente, uma forma que traga curiosidade para o ouvinte. Veja que isso já vai trazer um olhar diferente para a abertura da sua apresentação. Agora que você entendeu que a sua abertura precisa ser impactante para prender a atenção dos ouvintes, prepare também os argumentos, o decorrer da sua apresentação. Como é que você vai falar desse produto? Como é que você vai expor aquela ideia? Como é que você vai direcionar aquela venda? Muitas vezes o que atrapalha uma boa apresentação é a falta de direcionamento. E aí você sai falando, fala pra lá, fala pra cá, sabe aquelas conversas sem nexo, sem pé nem cabeça? O que nós chamamos de pessoa prolixa. Fala, fala e não diz nada, fica dando voltas e aí, ó, é assim que o ouvinte reage. Vai dando um certo sono, vai ficando enfadonho, vai ficando entedioso aquele momento e não é para isso que você se preparou para se apresentar, não é verdade? Então a fase dos argumentos é muito importante. Estude, domine o assunto, crie uma maneira bem direcionada de falar do que você vai apresentar. Se você tem uma finalidade clara, você sabe que você está ali para vender. Se prenda a situações, a argumentos que vão direcionar você a vender o produto. Não fique dando voltas. Tudo isso vai melhorar a sua apresentação. Se você tem direcionamento e objetivo, é claro que a sua apresentação vai ser muito melhor. Se você domina o assunto,
estuda, prepara, além de fazer uma apresentação com muito mais objetividade, você vai também se sair muito bem quando os ouvintes te fizerem perguntas. As possíveis objeções precisam ser respondidas. A gente estuda muito quando quer, por exemplo, convencer alguém, a gente estuda os pontos positivos para ajudar no nosso convencimento. Mas a gente não pode se esquecer de estudar também as opiniões contrárias, as informações contrárias, os dados, o que a ciência diz a respeito, que pode ir contra aquilo que nós estamos falando naquele momento. Mas se você tem também dados científicos que comprovam a sua opinião, que comprovam os seus argumentos, você, além de demonstrar respeito à opinião contrária, você prova que conhece muito bem o assunto. Até aqui nós falamos já de alguns elementos que podem estar prejudicando a sua performance em público. Então você pode estar sem preparo, não conhece muito bem o ouvinte, está precisando aí direcionar melhor a sua fala, descobrir a finalidade e o objetivo da sua apresentação e também preparar bem, estudar bem, dominar o assunto. A partir de agora, a gente vai trazer mais um elemento, a falta de controle emocional. E sabe por que muitas vezes aparece a falta de controle emocional? Porque você pode estar inseguro, ansioso e essa situação tem a ver também ou com a falta de conhecimento do assunto ou com a falta de prática. Dale Carnegie, o escritor, que eu já falei dele aqui, apontava 3 elementos que podem aí prejudicar a nossa forma de falar em público. Um deles, você já viu, que é a falta de preparo. O segundo elemento, nós vamos descobrir também, que é a falta de prática. E o terceiro é sobre o que eu vou falar agora, a falta de autoconhecimento. E sabe, aquele descontrole emocional tem a ver com falta também de autoconhecimento, porque acaba você ficando ansioso ou ansiosa, inseguro, perde a confiança em si mesmo e aí isso aparece no corpo. O seu corpo acaba revelando a sua fragilidade. As mãos ficam suadas, dá ataque cardíaco, a voz fica entre um alto e baixo e muitas vezes entrecortada, sabe aquela voz que falha porque a respiração está ofegante? As pernas ficam bambas. Esses sintomas estão ligados ao sistema de luta e fuga, porque nós temos aí esse sistema no nosso mecanismo de defesa. E aí o que acontece? Acaba fragilizando a sua apresentação. Então é preciso autoconhecimento. E você pode melhorar isso, primeiramente, predispondo a sua mente ao sucesso. Por que é que sempre que você vai se expor, você fica pensando que pode dar errado? Por que não mudar de atitude? Sim, se você treinou, se você domina o assunto. E se você já acompanha o nosso canal aqui, aproveita que se não acompanha, se inscreva, porque toda semana tem um vídeo bacana para ajudar você a falar melhor em público. Então, se você acompanha, você já consegue praticar algumas coisas. Com isso, é a sua autoconfiança que precisa ser trabalhada. Um dos erros mais comuns que eu vejo entre os alunos que a gente recebe aqui nos treinamentos da O Quem Fala é fazer comparação com alguém que está muito acima do ponto que ele está. E aí a gente não percebe que essa pessoa que hoje está muito mais treinada, que tem mais facilidade para falar em público, ela tem muito mais tempo de palco, muito mais tempo de constrangimento, porque quantas vezes essa pessoa já não errou? Steve Jobs dizia que é preciso 10.000 horas para a gente começar a desenvolver uma habilidade. Então o negócio é você começar, a ideia é você praticar, treinar, porque como a gente sempre fala aqui, a oratória não é um dom, é treino, é uma habilidade treinável. É claro que você encontra crianças, adolescentes que estão em famílias que são muito mais expansivas e tudo isso ajuda a você desenvolver um adulto, uma pessoa profissional com mais habilidade para se expor. Se você está numa família onde as pessoas são mais reservadas, as pessoas não falam muito, não são de dar gargalhadas, não são de contar piadas, naturalmente você pode estar num núcleo que pode deixar você um pouco mais reservado, mais discreto. E isso também não é problema. Sim, os tímidos podem falar muito bem em público. Então a gente precisa quebrar algumas crenças, eliminar essas crenças e não ter medo de se expor.
Eu vou contar rapidinho a minha história. Muitos não sabem, mas eu sou jornalista e trabalhei por muitos anos na TV Globo aqui do meu estado. Comecei na minha terra natal, lá em Cuiabá, Mato Grosso, na TV Globo de lá, e depois eu vim para o estado de São Paulo, para a cidade de Sorocaba, onde trabalhei como apresentadora, editora, repórter. Então veja, eu tenho uma larga experiência para falar com essa coisinha aqui, ó, essa câmera. E aí eu tento, da melhor maneira possível e também aprendendo todos os dias, principalmente com os novos canais de comunicação, a chegar até você com mais carisma, com mais entusiasmo. Não é nada muito difícil, pelo menos para mim, que já tenho um tempo de área. E aí é onde eu quero chegar. Você acha que eu não errei? Que eu já não fiz coisas não tão agradáveis e que me constrangeram? Claro que já aconteceu. E aconteceu muitas vezes ao vivo para milhares de pessoas. Mas a gente tem que saber dar a volta por cima. Tem que haver um propósito maior. Então não foi por causa daquele deslize que eu desisti. E é isso que eu quero falar para você. Muitas vezes teve uma situação que te constrangeu, algo que possa ter tentado minar as suas energias, mas não deixa isso bloquear e paralisar você. Segue adiante, é possível. E depois vira uma boa história para se contar. Então a dica até aqui é para você treinar, ensaiar, não ter vergonha de pedir para alguém assistir a sua apresentação, gravar a sua apresentação e depois você se olhar ali e ver se está tudo bem, se está de acordo, se você está mais confortável com as ideias que está transmitindo. Mais uma dica para ajudar você a transmitir uma mensagem de credibilidade e ter uma comunicação muito mais eficiente. Os seus gestos, expressão facial, postura, precisam também transmitir uma mensagem de credibilidade. Não adianta você treinar pra caramba, você dominar o assunto, você preparar bons argumentos, se na hora de se apresentar você não tomar alguns cuidados. Então vamos lá, ó. Postura, cabeça erguida, olhar as pessoas nos olhos, manter o contato visual, que isso é super importante. Gestos abertos, mãos com as palmas para cima, gestos que possam transmitir autoridade e reforçar a mensagem, colocar a sua postura, o seu corpo para também informar. Além da linguagem corporal, quando você for se apresentar, já que está tudo bem estudado, bem praticado, é hora de pensar na sua voz. Então presta atenção no ambiente que você vai se apresentar, observe se você vai precisar de microfone, se não for precisar, observe também se a sua voz vai chegar até a última pessoa. Quantas pessoas estarão presentes? Você já fez essa análise de público, lembra? A gente falou sobre isso aqui. Então, coloque a sua voz num lugar bacana, projete, fale de maneira clara, abra a boca para falar. Nós temos bons vídeos com treinamentos de aquecimento vocal para ajudar você aí na dicção e na articulação para ter uma pronúncia bacana, porque tudo isso alinhado vai dar um capricho a mais na sua apresentação. Finalizando então, não se esqueça, treine bastante, prepare o conteúdo, domine, ensaie, cuidado com a postura, com a voz, tenha um discurso bem elaborado, pense bem no seu público, ajuste o vocabulário e aí eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma apresentação com clareza e objetividade. O treinamento é a chave. O hábito faz o monge. Então você vai lá, faz a sua parte, que certamente você vai conseguir transmitir uma mensagem e ser melhor compreendido. Se você quiser conhecer outros vídeos que podem ajudar você aí a melhorar o seu roteiro, os seus gestos, a sua voz, é só acessar o nosso canal, que tem vídeo toda semana e tem uns que são muito bacanas, principalmente nesses ajustes vocais e nos ajustes de argumentos de roteiro. Se você quiser se aprofundar mais, eu quero te convidar para conhecer a plataforma Ó Quem Fala. Lá você vai conhecer um pouco dos nossos cursos e aí, por que não, vir estudar com a gente. Muito obrigada pela sua audiência. Comente aqui se gostou do vídeo, compartilhe com os amigos e a gente se vê num próximo vídeo.